Boa tarde a todos. Nesse vídeo, que na verdade é uma continuação, uma observação ou uma ponderação a respeito do poder familiar, eu deixei uma pergunta no ar aí no meu último vídeo, que era: a destituição do poder familiar isenta os genitores de prestar alimentos? Então, uma coisa importante que eu já disse no outro vídeo é que o poder familiar ele é diferente de alimentos. Uma coisa, alimentos, uma coisa, poder familiar. Os alimentos eles estão vinculados à questão da parentalidade, enquanto o poder familiar, que é essa autorização parental, e para quê? Para poder gerir bens, para poder administrar bens, para proteção da criança, para educação, tudo aquilo que foi dito no outro vídeo. Então, duas coisas distintas. Ou seja, se a destituição do poder familiar isentasse a prestação de alimentos, você teria, para alguns detentores de poder familiar, um benefício, um prêmio. Olha, quer dizer então que se eu castigar imoderadamente ou abusar do meu filho ou da minha filha, for destituído do meu poder familiar, eu não preciso pagar alimentos? Então eu vou fazer isso antes. Se eu soubesse, eu teria batido mais ainda naquela criança antes e há muito mais tempo, porque ainda me isenta de ter que zelar, de ter que prestar apoio material. Então são duas coisas distintas. Os alimentos eles estão vinculados aí a questão da filiação. Então, enquanto houver filiação, haverá a necessidade de prestar alimentos. Então, a doutrina costuma colocar, olha, houve a destituição do poder familiar, houve a colocação de uma família em uma família substituta. Enquanto estiver em trâmite, há a obrigação de prestar alimentos. Se essa criança não for colocada em outro lar, se ela for para um lar de acolhimento, a obrigação de prestar alimento, ela não é isenta, ela continua, ela subsiste, ok? Então, e o que se vê no Código Civil, o que se vê no no Estatuto da Criança e Adolescente, é o que, a partir do momento em que você insere essa criança e essa criança é adotada, aí você rompe esse vínculo biológico e a criança adquire um novo vínculo com a família adotiva. Então, nesse momento, haveria a cessação da obrigação de prestar alimentos. Você vai ter uma nova certidão de nascimento, terá novos pais, e aí a criança ela vai ter um vínculo agora com a nova família. Então, durante todo esse trâmite, até um novo registro, até o encerramento desse vínculo, ainda se mantém a obrigação de prestar alimento. Guilherme quer dizer então que uma criança, um adolescente que foi adotado, os pais biológicos, eles não precisam mais prestar alimentos. É isso? Em tese, sim. Só que, em situações excepcionais, mesmo um filho adotado, ele vai continuar mantendo, na verdade o genitor vai continuar mantendo uma obrigação alimentar com aquele filho adotivo. Quer dizer então que uma criança que foi inserida num novo lar, ela pode receber alimentos dos pais biológicos, do pai biológico? Sim, é possível. E aí eu trago um exemplo muito claro da Maria Berenice Dias, onde ela coloca a seguinte questão. Imagina um fazendeiro rico, com muitas posses. Ele tem um relacionamento extraconjugal com uma funcionária da fazenda. E aí, desse relacionamento, a moça engravida, tem uma criança. Ele se afasta dessa mulher, ele se afasta dessa criança, não reconhece a criança. E aí, dentro dessa fazenda, um peão, um trabalhador da fazenda, ele se sensibiliza com essa situação e faz a famosa adoção brasileira, e registra no nome dele aquela criança.
Posteriormente, né, há uma espécie de adoção, né, a adoção brasileira, que não, a gente já analisou essa questão anteriormente no nosso vídeo de adoção, mas posteriormente ele vem a ter um relacionamento afetivo com essa funcionária e eles acabam tendo uma união estável ali. Sabendo posteriormente que o pai da criança é o pai biológico, passando dificuldade aquela mulher e aquele peão e aquela criança, né, e sabendo que o pai ele tem condições de bancar materialmente, que houve um abandono, né, não só afetivo, mas também material, pode ele prestar alimentos? Pode. E por quê? Porque senão, é aquela questão, ele vai ser beneficiado, ele vai ser premiado com um comportamento e contrário à lei, contrário, né, à ética, aos bons costumes, um comportamento extremamente prejudicial à mulher e à criança. E o direito não pode coadunar com isso. Então, busca-se o pagamento, sim, desse pai biológico que abandonou efetivamente essa criança. Não só pagamento, como inclusive possibilidade de indenização. Okay? Então, essa é uma situação. Então, é possível? É possível. Uma outra questão que se coloca é, é possível uma ação de destituição de poder familiar junto com pedido de adoção? É possível a acumulação desses dois pedidos? Não há previsão, mas vem sendo admitida na jurisprudência esse tipo de acumulação. Okay? Então, a gente tem algumas decisões, né? Vou colocar para vocês uma decisão do Tribunal de Minas Gerais, um acórdão de Minas Gerais de 2015, onde você tem um cenário nesse sentido. Okay? Como que é? A partir do momento que você tira aquela criança, né? A criança está sofrendo abuso, né? Abuso sexual, por exemplo. Você retira ela e coloca ela numa outra família, né? Ou coloca ela num lar e essa criança ela é abraçada por uma outra família, ou que seja uma família de padrinhos ou vizinhos, né? E enquanto há esse processo de suspensão e enquanto ela é afastada desse lar hostil, ela vai criando vínculos com essa nova família. E aí a manutenção e a apuração e o pedido de destituição, você destitui o poder familiar e em mesmo ato você já procede à adoção. Qual que é o problema desse tipo de ação? Curiosidade. A Maria Berenice Dias, ela fala muito bem disso, que infelizmente as ações elas se arrastam, né, de forma exaustiva durante anos e anos e anos. Por quê? Porque dentro da ação de destituição do poder familiar, você tem uma tentativa do Estado, uma tentativa exaustiva de manutenção, né, de mantença do vínculo familiar original. Então, busca-se através de várias formas, assistente social, através de psicólogos. Então, há uma demora no deslinde desse processo absurda. E quando ao final chega-se ao ponto de falar, olha, realmente não tem como a manutenção dessa criança dentro dessa família, a criança, né, já está com filhos e netos, né? Mas a criança, ela já não é mais criança, é adolescente, então você tem uma perda, um dano, né, muito grande nesses casos de destituição do poder familiar. Então, né, a Maria Berenice diz, ela até fala que não é legal a utilização desse termo, mas é um termo muito danoso, né, muito forte, que é a pessoa para ser inadotável, né, inadotável. Uma pessoa ser inadotável dá uma ideia de que ela não é aceita socialmente, que ela é uma pessoa rejeitada socialmente, né, que ela não pode conviver em sociedade. Então imagina o dano que isso causa
a uma criança. Então aí, né, você tem essa possibilidade dessa ação e de destituição do poder e adoção em mesmo momento, né, o que facilitaria ou agilizaria esse processo que tende a ser muito moroso. O Estatuto da Criança e Adolescente ele é muito protetivo e por ser tão protetivo, ele acaba desprotegendo, ele acaba dificultando esse processo de destituição e de adoção. E aí, né, a Maria Berenice, finalizando com uma questão que ela coloca, o fato de você eternizar a permanência da criança, né, dentro de uma instituição, a posição da Maria Berenice Dias é de que essa criança faz jus a uma indenização por dano moral contra o Estado, em face à famosa, né, perda da chance, uma perda de uma chance, uma perda, qual chance? A chance de ser adotada. E qual vai ser a indenização? Qual vai ser o valor? Aí isso é uma outra discussão. Então, a Maria Berenice Dias, que é uma autora fantástica na análise dessas questões vinculadas a pessoas hipossuficientes, né, tanto mulher quanto criança, ela coloca dessa forma: olha, se o fato dela ter se tornado inadotável é culpa de uma burocracia, de uma morosidade do Estado, de um atolamento do judiciário, ou da falta de psicólogo, a falta de assistente social, isso não é culpa da criança, isso é culpa do Estado. Então, ela diz que caberia ao Estado o dever de indenizar, ok? Então, fica aí a resposta às nossas perguntas. É possível alimentos após destituição do poder familiar? Sim, é possível alimentos, né? Há inúmeros exemplos. Se você fizer uma busca, vai ver que grande maioria dos exemplos se dá com relação a abusos, principalmente abuso sexual. Então você destitui o poder familiar e obriga o genitor a prestar alimentos até a adoção. Via de regra, a adoção ela encerra o vínculo com os pais biológicos, com os genitores biológicos, e aí, com a cessação desse vínculo, não é mais necessário, não há mais o dever de prestar alimentos, e aí quem presta alimentos, o dever, né, de prestar alimentos passa aos adotantes. Mas há exceção, ok? Nós vimos uma exceção, e há decisão nesse sentido, mesmo após a adoção, é possível que o pai e a mãe, né, os genitores biológicos, prestem alimentos a essa criança. Ok? Então, encerramos aqui. Fica o abraço, bons estudos, acompanhe a gente, siga aí no YouTube, nossos canais também nos podcasts. Um abraço a todos e até a próxima.